A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Edivaldo, aqui identificado, pertencendo à Igreja Assembleia de Deus da Missão. O Edivaldo fala aqui sobre os católicos que fazem pedidos aos santos por uma cura, por uma bênção material, financeira. Só que o Edivaldo lembra aqui que a palavra de Deus nos diz que o Senhor não dividirá a sua glória com ninguém. Então ele diz, para quem vai esta glória, pastor? Se Deus não a divide e as pessoas estão pedindo para os santos, quer dizer que esta glória está indo para os santos, pastor? Eu quero dizer ao nosso consulente que, acertadamente, essa declaração que Deus não divide sua glória com ninguém é uma expressão bíblica que se encontra no livro de Isaías 42, versículos 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, aqui no Brasil, onde predomina o catolicismo, e em outros países também, a tendência a admitir quem é um santo é aquela pessoa que viveu dentro aí de uma norma estabelecida pela Igreja Católica e que, em dado momento, vem a falecer e que esta pessoa, então, está mais junto a Deus e ela pode interceder junto a Deus para essa pessoa que faz a sua petição. Agora, à luz da Bíblia ainda, queremos dizer que nós encontramos reiteradas vezes a palavra santos, tanto no singular como no plural. Mas quando a Bíblia se refere a esse vocábulo santo ou santos, ela não está fazendo menção de pessoas que já morreram. Está falando de pessoas vivas. E essas pessoas constituíam os membros das igrejas nos tempos dos apóstolos. Nós temos aqui, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Romanos, em que ele faz uma dedicação aqui, uma lembrança a respeito de pessoas, como estamos dizendo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, a saudação que ele está mandando aqui para os cristãos da cidade de Roma eram pessoas vivas que podiam ler a mensagem que ele havia escrito e ele então os saúda com esta colocação muito íntima. Todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E nós poderíamos fazer a menção de todas as epístolas, onde o apóstolo Paulo, logo no início de suas cartas, ele faz questão de mencionar tais pessoas que seriam os membros das igrejas para as quais a carta de Paulo era enviada. Temos aqui a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo,
pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Saudação a pessoas humanas como você, meu prezado ouvinte, como eu, que um dia aceitou Jesus como Salvador, sem qualificações para sermos colocados em pedestais ou fazer imagem nossa, para recebermos um tipo de culto, para sermos intermediários entre nós e Deus. Santos é essa pessoa que se separa para poder servir a Deus em espírito e em verdade. E essa colocação é exposta pelo apóstolo Pedro, que é chamado o primeiro Papa. Na primeira epístola universal de Pedro, ele faz uma exortação aos seus leitores. Diz ele no versículo 14 do capítulo 1 em diante, diz assim o apóstolo Pedro: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, o que é um santo? É um ser humano cheio de deficiências, mas que ouviu a mensagem do Evangelho, aceitou a Cristo como seu Salvador, teve a experiência do novo nascimento, não é uma pessoa impecável, ele pode errar, pedir perdão a Deus, como nós lemos em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E no versículo 2, ele é a propiciação, não só por nós, mas também pelos de todo o mundo. Então queremos dizer ao Edivaldo que efetivamente pessoas que pedem obras miraculosas a entidades que já morreram, que hoje estão servindo como imagens, diante das quais a pessoa se curva, invoca o seu nome, pensando que sua oração está chegando lá ao trono de Deus, porque este que já partiu está perto de Deus e pode passar o pedido para Deus, está fora dos ensinos da Bíblia Sagrada. Peça, por exemplo, a uma pessoa viva que ore por você. Aí tem consistência. Você falou com ela, ela ouviu, ela tem o direito de se chegar diante de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus, como disse Jesus em João 14, 13 e 14, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esta é a única oração que Deus ouve. Pedir ao Pai em nome de Jesus, como podemos pedir diretamente ao Pai. Mas Deus é onisciente, Jesus Cristo é onisciente, Ele ouve tão bem a nós aqui na terra, como sabe de todas as coisas que ocorrem em todo o mundo. Onisciente, onipresente, onipotente. 3 atributos exclusivos da divindade. Nenhum de nós, seres humanos, possui qualquer desses atributos. A próxima pergunta é da ouvinte Solange, aqui da cidade de Santos. A Solange pergunta ao pastor o que está escrito na tumba de Allan Kardec, pastor.
é do conhecimento da grande maioria do povo brasileiro, considerando que o Brasil é um país que o maior número de espíritas no mundo existe aqui no Brasil, então é muito fácil, as pessoas estão quase que diariamente envolvidas com esse nome, Allan Kardec, e que efetivamente não é um nome pessoal do codificador do Espiritismo. O codificador do Espiritismo, seu nome era Hippolyte Denisard de Rivel, francês, residente em Paris. Agora ele, posteriormente, alguém disse para ele que ele era uma reencarnação de um poeta com esse nome de Allan Kardec e adotou para ele esse nome que não passa de um pseudônimo, mas não um nome verdadeiro. E o espírita, me parece estudioso, ele não ignora essa situação. Então, ela pergunta, o que está escrito na tumba de Allan Kardec? Na lápide do seu mausoléu, em Paris, na França, está escrito as seguintes palavras, que, naturalmente, traduz a sua perspectiva de uma das doutrinas e práticas mais conhecidas no espiritismo kardecista, que é a reencarnação. Então ele diz que todo ser humano tem essa mesma condição. Primeira, nascer. Logicamente, em seguida vem morrer. Isso está de conformidade com a Bíblia. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas nesse particular, quando a Bíblia diz vindo depois do juízo, já a inscrição de Kardec é diferente. Repetindo, nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Então, para que a pessoa se torne um espírito puro, ele precisa muitas vezes reencarnar. E nessas sucessivas reencarnações, quantas forem necessárias, ele então vai se purificando, porque o seu karma dá margem a que ele venha a sofrer determinadas situações adversas, que podem ser contadas como um tipo de karma, para que a sua dívida diante de Deus seja paga. Obviamente, tal ensino não encontra apoio na Bíblia. Nós não admitimos outro modo de purificação de pecados, senão através da obra salvífica de Jesus Cristo. Mateus 20, 27, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida em resgate. Então ninguém se salva por mérito pessoal. Só nos salvamos pelo favor, pela misericórdia de Deus para conosco, quando reconhecemos a nossa condição de pecadores. E como não temos obras que podem sufragar a nossa alma, nós confiamos nos méritos de Jesus, como a própria Bíblia declara. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos. Graça significa favor imerecido. Eu estou recebendo um favor de Deus que não mereço. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, à luz da Bíblia Sagrada, o escrito nessa lápide, para nós não tem efeito, porque a Bíblia diz diferentemente. Pastor, aproveitando a pergunta da nossa consulente, e o senhor tem falado então sobre Allan Kardec, quantas são as obras deste consolidador do Espiritismo, pastor? São 7 obras, que são tidas como obras onde a doutrina espírita está exposta, e a citação de qualquer livro fora desses escritos de Kardec podem ser lidos, mas não têm autoridade para os próprios espíritas como tais obras. E a primeira
publicação de Allan Kardec, é o chamado Livro dos Espíritos, que é um tipo de diálogo que ele inicia entre ele e os espíritos, fazendo perguntas do além, e muitas perguntas são muito comprometedoras, como também as respostas dos espíritos também são comprometedoras. Precisaria que estudássemos juntos para que pudéssemos apontar isso. Eu tenho o livro que engloba esses 7 volumes, que são as obras de Allan Kardec. Agora eu vou citar o nome desses livros, para quem não conhece. Então eu citei aqui o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui temos um problema, porque Paulo declara: se alguém pregar outro evangelho, além do que já temos pregado, seja anátema. Temos o livro Céu e Inferno, temos o livro A Gênese e um livro publicado depois da sua morte com o título de Obras Póstumas. Pastor, voltando então ainda sobre Allan Kardec e os seus ensinamentos, esses ensinos têm apoio bíblico, pastor? Não tem apoio bíblico. Há contestação no livro de Gênesis quanto à criação do mundo dentro do que está escrito na Bíblia Sagrada. E todos os livros de per si, por exemplo, o livro que é mais doutrinário, até onde conheço, é esse livro, o Livro dos Espíritos. Mas tem colocações muito diferentes, contraditórias com a Bíblia Sagrada. Então, todos eles têm colocações espíritas. Por exemplo, nesse livro dos Espíritos, tem uma declaração em letra maiúscula, grande: fora da caridade não há salvação. Ora, é uma declaração furada à luz da Bíblia Sagrada. Não se pode confundir assistência aos pobres, que são obras que chamamos obras sociais, como sendo um tipo de caridade. Quando a Bíblia declara em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, como diz: posso distribuir todos os meus bens aos pobres, mas se não tiver caridade, ora, então distribuir bens aos pobres não significa ter caridade, porque o próprio escritor bíblico declara: ainda que eu te distribuísse toda a minha fortuna em bens de servir aos pobres, e não tivesse caridade, nada disso me adiantaria. Significando que caridade é aplicável primeiro a Deus. Fazer obras sem que Deus seja aquele que recebe o culto, o louvor, fora dos princípios bíblicos. Pastor, nós cristãos temos a Bíblia como regra de fé e conduta para a vida e o caráter cristão. Nós separamos um texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 13 a 17, que eu vou estar lendo para o Senhor e também para os nossos ouvintes. Diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pastor, de um modo assim resumido, como poderia ser descrito o credo espírita, pastor? Bom, o credo espírita,
ele elimina a Bíblia Sagrada com este sentido que o irmão acabou de citar, como primeiramente o capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 15 e 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então, nós lendo o que Kardec escreveu e outros escritores espíritas, nós vamos encontrar a seguinte declaração: nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como probante. Não rodopia junto à Bíblia, mas a nossa base é o ensino dos Espíritos. Daí o nome Espiritismo. A Bíblia não pode ser razão de peso contra o ensino dos Espíritos. Essa declaração está no livro A Margem do Espiritismo, página 214 e 227, do escritor muito famoso Carlos Embaçaí. Quer dizer, aqui está pondo uma posição negativa, não serve de orientação para um espírito. Porque o ensino deles, dizem, é o ensino dos espíritos. Agora, os escritores da Bíblia eram homens santos de Deus. E a propriedade dessa declaração está dito pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 20. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Duas qualificações: homens santos, e foram inspirados pelo Espírito Santo para poder escrever a Bíblia Sagrada. E essa colocação, como a colocação face à declaração negativa do Espiritismo kardecista. Pastor, o senhor tem falado que o credo espírita ele é negativista em face das doutrinas cristãs. O senhor pode nos citar exemplos desse negativismo, pastor? Bom, em primeiro lugar, eu realço, é a nossa redenção por Cristo. Repetindo o que nós dissemos já em Mateus 20, 27, Cristo declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por sua vez, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, ele diz: não foi com ouro, nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então aí está declarações enfáticas de pessoas credenciadas pela Bíblia, que é do conhecimento geral de todo o povo brasileiro, e essas declarações de Jesus, com respeito à sua razão principal pela qual veio ao mundo. Por exemplo, ainda mais um exemplo que nós temos em Lucas 19, versículo 10, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem odiado pelos seus patrícios, e admiraram-se quando Jesus entrou na casa dele, porque admitiram que ele era um homem pecador. Espontaneamente, Zaqueu disse aos seus presentes ali onde Jesus estava: vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. Incontinente, Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar. E a salvação que ele nos outorga é mediante o seu sacrifício vicário.
Vicário significa no meu lugar, no nosso lugar, expiatório, absoluto. A obra que Cristo realizou em redenção do homem, então esse é o fundamento principal da negação espírita, porque anula a doutrina da reencarnação. E nós temos, em segundo lugar, a ressurreição corporal de Jesus, negada também peremptoriamente pelos espíritas. Não aceitam, porque se existe ressurreição, não existe reencarnação. E Jesus, então, foi morto, diz o apóstolo, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, apareceu aos seus discípulos, mostrou-lhe as mãos com os sinais dos cravos, ainda por duvidar deles, porque ficaram tão surpresos que pareciam que estavam vendo um fantasma. Jesus disse para eles: apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Mas ainda a evidência parece que não era suficiente para aqueles apóstolos que estavam incrédulos, porque ressuscitar dos mortos, como eles viram Jesus crucificado, era muito para eles. Jesus perguntou para eles: vocês têm alguma coisa que comer? Defunto não come, espírito também não come. E apresentaram um peixe assado e um favo de mel que Jesus tomou e comeu diante de todos. Então a ressurreição corporal de Jesus é a prova cabal, exclusiva, de que tudo quanto Jesus disse era verdadeiro. Não tem um fundador de religião que tenha sido ressuscitado. E Jesus, durante o seu ministério, ele anunciou que iria ressuscitar ao terceiro dia. E disse mesmo claramente: derrubar este templo, falando do seu corpo, e em 3 dias eu ressuscitarei. Ficaram espantados. Quando Jesus ressuscitou, então, aí estava a declaração de Jesus cumprida. Então é fundamental. Se alguém não crê na ressurreição de Jesus Cristo, me permita a liberdade de dizer: você está perdendo tempo. Pode ser quem for, porque não somos salvos pelas virtudes pessoais, somos salvos pelo que Cristo fez por nós. Se negamos a ressurreição de Cristo, não tem valor mais nada. É o que a Bíblia declara. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, uma fé inútil, sem valor. Demais, negam a ressurreição de Cristo, negam os milagres de Jesus. Tem um livro que ele se encarrega de negar todos os milagres de Jesus, inclusive a ressurreição de Lázaro. Ele chega a dizer, Kardec chega a dizer, que havia uma doença, e há uma doença chamada síncope, que pode levar uma pessoa a ficar sem comunicação com os demais por 4 dias. E que Lázaro ficou 4 dias na sepultura, mas não estava morto realmente. Estava apenas admitindo uma hipótese de uma síncope. Logo, quando Jesus chamou pelo seu nome, ele se levantou. Imagine só, pessoa como a irmã de Lázaro chegou a dizer para Jesus, quando Jesus disse que fossem ao túmulo e lá dizer: levanta-te. Elas disseram: mestre, já está cheirando mal. 4 dias ele já está sepultado. Disseram isso. E hoje nós temos então informações que ele estava possuído de uma doença chamada, como nós demos o nome aí, síncope, perdeu a consciência, mas estava vivinho. Então não houve ressurreição nenhuma. Isso é o tipo de negar os milagres de Jesus. Negam a Trindade, negam a deidade absoluta de Jesus, negam a personalidade do Espírito Santo, negam a existência dos anjos, não existem anjos, enquanto a Bíblia apresenta a existência de anjos, negam a existência do diabo,
e dos demônios. Para eles não existe isso. Negam a existência do céu, também negam a existência do inferno. Negam o pecado original, negam a unicidade da vida terrestre, só passamos por este mundo uma vez. Poderiam realmente ser classificados como cristãos, porque a tendência do espírito hoje é manifestar-se como cristão, dizendo que é a terceira revelação de Deus aos homens. Primeiro através de Moisés, segundo através de Jesus e a terceira através do Espiritismo, representado na pessoa de Allan Kardec. Só que essa terceira revelação não segue acompanhando a segunda revelação. É totalmente estranha.